voltar aqui na nossa enquete. Queremos saber qual é a sua opinião. 14 anos por passar batom na estátua. Justiça ou exagero? Pena merecida, exagero total ou multa tava bom? É isso aí. Vamos falar, esses dias nós falamos aí do empréstimo consignado CLT. A gente deu essa notícia que estava sendo disponibilizado naquele dia. E bomba, aí né? o Galípolo ele deu uma declaração e disse que o impacto do consignado é incerto, porque ele pode trazer, tanto pode trazer um aumento aí na inflação, na né? inflação ou não. Mas o que também tem... Mas ele disse que não contraria a política monetária do Banco Central. Mas o que a maioria das pessoas tem criticado, né, desse empréstimo consignado é do valor que ele tá, né, os juros dele... 3%, né? Não, bombando. 3% ao mês Ao mês. é uma porrada. Ele ele pega o teu dinheiro que você tem lá, que o governo já faz aquela sacanagem com você, porque ela rende na terra, é isso? 3% tá rendendo mais ou menos agora. Ao 3%. ano. Ao ano. Isso. Ao ano. Rende uma mixaria, quase que não paga a inflação. Não paga a inflação. Não paga a inflação, então assim, você tá perdendo dinheiro tudo. Aí você vai dar ele como garantia para pegar um dinheiro emprestado. É menos que a poupança tá rendendo. Isso levantou aí uma avalanche de críticas. Primeiro, Na verdade, o Galipo ouviu o nosso programa, né? será que a turma não vai se endividar ainda mais? Segundo, né? Será que isso não vai prejudicar ainda mais o trabalhador que pode entrar num lugar ali pior ali das suas finanças e acabar gastando uma coisa que já nem é tão boa assim? E aí? É complicado, e principalmente a questão da inflação, né? Porque é uma coisa que pode acontecer que o próprio presidente do Banco Central, que é o Galipo, não sabe o que vai acontecer. Se ele não sabe que está lá na frente, na ponta, imagina futuramente, né? Imagina se essa inflação disparar, como que vai acontecer com os juros, né? Vai ter que subir de forma proporcional. Sim. Então essa questão aí eu li uma notícia essa semana, 50 bi, parece que foi, que teve uma de propostas na mesa, 50 bi em poucas semanas. 50 Sim. bilhões, isso é 0,5% do PIB. Isso em 2 semanas de notícia que soltou. Ou Sim. seja, é muita coisa. Então a proporção que isso pode acontecer no Brasil. E além disso, as famílias que já são endividadas vão pegar um dinheiro que vai conseguir, porque vai botar garantia o FGTS, né, que está lá parado, travado, e se não pagar, vai recolher o FGTS, com juros a 3% ao mês. Né? Como Assim, que fica isso? Muitos estão falando o seguinte, que isso aqui na certa vai tirar o dinheiro do povo e vai dar o dinheiro pro banco. Eu não entendi porque, como o Henrique falou, né, você pode vai dar o FGTS como garantia, né, em caso de demissão lá. Então por que eles não fizeram como no governo do Michel Temer lá, que começaram com aquele saque aniversário, né, do FGTS? Você já pega um dinheiro que é seu, não é? Sim, Adiantado. Não fica devendo, Não né? fica Mas devendo? porque o seguinte... Porque é uma medida populista, né? E, inclusive... Não, é assim, ó. Aqui você precisa ver a malícia do negócio. Malandramente. Malandro é O malandro, governo mané, vai lá e mané. pega o seu dinheiro e retém ele. A 3% Ele te paga 3% ao ano. ao ano. Mas ele usa esse dinheiro. Não fica lá, tá lá no pote de ouro. Não é isso. Ele usa, então ele tá usando. No fundo, esse dinheiro que você vai dar como garantia é um ticket do governo ali. Não, E ele tá usando. Por quê? Porque os juros hoje tá 15... 14,25 essa 14,25, o mínimo. O O mínimo mínimo. do mais barato você vai pagar. Se for um gênio do juros, você vai pagar 15 e pouco, ou 14,25. Então, assim, ele te dá 3%, mas ele usa como se fosse 14,25. Então, assim, aí ele não quer te dar esse dinheiro pra você pegar de volta. Não, ele quer deixar lá. E ainda a nossa ministra das Relações Internacionais... Relações... Nem sei. A nova ministra Gleisi teve a cara de pau de postar nas redes sociais que é um empréstimo do presidente. Não uma medida populista, né? Então, assim, mas é um péssimo empréstimo, assim, por se dizer, por sinal. Porque, assim, se fosse um empréstimo que no final das contas desse os 14,25, beleza, era um empréstimo barato, assim, né? Justo. Equilibrado. justo. Porque tem garantia. O Entendeu? dinheiro tá na conta. Entendeu? Então é até um empréstimo assim, beleza, funcional. Agora, 3% ao mês,
vai dar, no ano vai dar 36%. Se você botar juro composto vai dar um pouquinho mais. Vai dar mais, né? É, Mas juro vamos composto. lá, vamos fazer uma régua para baixo? 36, era para ser 15, tá para 36. Então assim, para quem que isso ajuda? Quem que isso ajuda? Te ajuda, ô Felipe, essa boa ação aí? Cara, não ajuda, né? Mas eu fico pensando assim, que o cara que tá lá na ponta, precisando de uma alternativa e ele não consegue crédito de nenhuma outra maneira, pro cara resolver a parada dele naquele momento, ele não vai pensar no que ele vai pagar em 36 meses. Então... Mas esse é o risco, né? Não, Pra mim, isso. essa é a maldade do negócio. Então, porque, mas assim, essa é a maldade pra quem consegue pensar no médio prazo e ter uma garantia. Quem tá no osso, precisando resolver uma parada, senão... Que deve ser a O grande quê? maioria. Vai. Não, senão o cara tá na segunda conta, ou cortou a luz do cara, e o cara não tem crédito em lugar nenhum. O que o cara vai fazer? Vai fazer isso aí, pra dar uma salvadinha, né? Ainda que o cara esteja... Por pulando isso que no eles abismo acham mais que estão fundo, fazendo bem, né? Eu acho que alguém dos bancos ali, alguns diretores de alguns bancos estão infiltrados no governo, hein? Porque essa medida é maravilhosa. Pensa como dono do banco. Henrique, será? Não, vamos lá, dono do banco. Ah. Não, tem aqui um dinheiro parado do governo, vamos fazer um empréstimo Será que garantido. deu uma ligadinha pro governo? 3% ao mês, mas- garantido. É tudo que o banco... Ai, acho que você tá sendo maldoso. gente. Ó, eu fico assim, ó. O negócio é mais embaixo. Ah, é triste, né? Eu velho? fico muito É zoado. revoltado, assim, porque eu sei, ô Felipe, que o cara que tá estourado, ele vai fazer isso. Vai fazer isso. velho. Lógico Tipo que vai. assim, é meio Vai que se inventar obrigatório, mais. assim. Tipo assim, surgiu uma oportunidade, ele falou, mas é aqui mesmo que eu vou. Não, e você pensa que se ele não fizer isso, o risco é dele ir pra um agiota, pra uma outra coisa que vai gerar outros riscos ainda, né? Então... O agiota não quer ele, não. Tá mais barato. O agiota não vai querer ele, É. não. Tá ferrado. Ó, eu acho o seguinte, isso aí meio que vai lascar as famílias. Lasca. A minha Eu acho que isso aí, ó, junto com o Tigrinho, que já lascou as Foi uma bomba, famílias. né? Foi uma bomba, o Tigrinho foi uma bomba. Não, sem contar que alguns devem estar pegando isso Pra jogar pra Tigrinho. jogar o time. Não, É, com juntando certeza. aí com o Tigrinho, com o cartão de crédito. Aposta esportiva. Então, Tigrinho, né? Aposta esportiva, né? Qualquer É qualquer que clube. Tigrinho é jogo, né? É jogatina lá. É. Todas as bets. É. Você põe todas as bets. Você põe o cartão de crédito na mão e você põe um empréstimo desse na mão de uma pessoa descontrolada, é o seguinte, é acabar com o nome dela. E a facilidade, Rodrigo, de É. pegar esse dinheiro é muito simples. Pelo celular, coisa de 5 minutinhos tá na conta. Ah, é? Então é muito simples. Mohamed! Então, não é igual antigamente. Mas Vou fazer no tem nome que- do marido ainda. Mas tem que ser CLT. Não pode ser empresário. Tem que ser CLT. Viu? Não tem. O seu não tem. Então tá tão fácil assim. Ah, Vai ter que tirar da aplicação. Não vai ter. O Mohamed te registrou nesse tempo todo como esposa? Não. Registrado, não, né? Mas, cara, Então que você vai ter triste. que continuar pegando. Pega o Dele. empréstimo dele, que é melhor. Que esse aí Não tem juro. Não tem juro e não E nem tem... preciso pagar. Isso. É o melhor. Agora falando sério, o meu medo é a inflação. Agora, É, inflação é vai. complicado, já tá alta, Arrebentar, né? E né? com essa avalanche de dinheiro que vai entrar na economia pro consumo e não vai ter aumento de produtividade. Então, quando tem um aumento muito de uma demanda por produto, se não aumenta a produtividade ao mesmo tempo, o mesmo padrão, Conta não fecha, né? a conta não fecha. E o Brasil não é produtivo. O Brasil é um país improdutivo. Então, essa é a minha preocupação e também a preocupação do presidente do Banco Central. Né? Então, essa Mas medida o- não foi uma medida boa para um país que... Mas o nosso ministro é bom, né? O da... Da economia. Ele não deve estar vendo então. desse jeito aí. Não, É. não. Sabe Mas, o ó, que- ele sabe o que faz, né, Maria? A grande preocupação de quem tem uma noção assim, é que isso vai afetar todo mundo. Mesmo você que Eu não. não entendo de tome- política, mas o nosso ministro da Economia é formado em Economia, né? Dizem Tem, que tem mas umas eu- aulinhas aí, né? Ah, tá. Umas aulinhas, Tá, né? só pra eu saber. Nós vamos ser cancelados. Né? Eu tô perguntando, não Pelo pode programa perguntar. da manhã, As inclusive. pessoas perguntam pra mim qual que é a minha faculdade, eu falo, A minha preocupação aí É. é com a população. No modo geral, assim, eu fico Sim. olhando, porque parece, assim, o duro é isso, que parece uma coisa boa.
se você não tem uma noção assim, talvez mais aprofundada, você fala, nossa, que coisa boa, estão me ajudando, me deram uma solução, me deram uma escapatória aqui, mas que no final das contas, Só curto prazo, né? no longo prazo essa pessoa vai se arrepender. No curto- Ela vai olhar e vai fazer, nossa, agora, porque quando a pessoa é demitida, ela pode sacar. Sim. Ela tem uma segurança ali, né? Entre aspas, né? Quando entre é aspas, mandada sim, né? embora. Mas agora nem essa segurança ela vai ter. Porque se ela assim, não pagar. se ela gastar, não pagar, vai ser tirado desse fundo. O dia que ela for demitida, ela sai com nada. Uma na frente, outra Mas, atrás. na verdade, assim, né, as eleições venceram atrás disso mesmo, né? De voltar um governo mais populista, um governo que facilita. Essa era a intenção aí desse novo governo. Mas eu vejo o seguinte, E é o que existe tá o acontecendo. discurso Tá de mais fácil agora, né, mas... existe o discurso de ser um governo para o mais pobre Isso. e que ele Mas poderia ser efetivamente, entendeu? É. Eu não vejo problema de você falar assim, não, vou fazer um governo para as famílias mais pobres, vou pensar na classe C e D, vou priorizá-las, etc. Mas essa é uma medida que, na verdade, vai Prejudicar. Prejudicar como um vai todo o país. prejudicar elas e vai favorecer os super ricos. Quem já tem o capital. Porque assim, É. porque quem vai ganhar dinheiro com isso aqui? O pobrezinho? Não, o pobrezinho não vai fazer um negócio que vai ser ruim, vai pagar caro numa coisa, porque ele tá usando um dinheirinho aqui que na verdade ele tá usando muito mais. E ele tá pagando tudo isso aqui, não é nem pro outro comércio, ele tá pagando é pro dono do banco. Então, assim, no final das contas, é uma coisa que a gente vê, assim, com um olhar mais longe, que favorece os super ricos. E aí eu fico assim... Aumenta a desigualdade. vai aumentar a desigualdade, porque uma medida que vai aumentar a Cê- desigualdade. cê não Num pode- país que já é muito desigual, Já é vamos desigual. pontuar isso, né? Nós já temos muita desigualdade. Vamos ser mais desigual. Você não pode querer rodar a economia com gasto, com consumo. Você tem que rodar a economia com investimento para que tenha produtividade, para que as famílias tenham mais renda, para depois consumir. Por exemplo, Primeiro coisa você que eu fico investe, pensando, viu, depois você consome. Faz uma ação que você vai liberar microcrédito para o MEI. Aí, beleza. Num valor, assim, a gente sabe que a maioria da população aí tem um MEI, tem uma coisa assim. Se você liberasse microcrédito para o MEI numa taxa baixa, como os grandes conseguem pegar esse dinheiro, em vez de nós dar um crédito beneficiado para o grande, não, nós vamos liberar vários microcréditos para os pequenos, assim, porque o MEI é a turma toda, né? É o que sustenta o Brasil. É né? o carinha que vende o pãozinho ali, é a moça que faz um serviço, é a manicure, é um monte de gente. Aí, de fato, você estaria ajudando o mais simples. E isso que me indigna, porque eu penso que o governo deveria favorecer o mais simples, mas eu vejo que ele fala que vai fazer isso e favorece o super rico. Aí eu fico Faz o indignado. contrário, né? Aí não faz sentido. Mas alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. Olha quem chegou, Propaganda, né? Lucas